Ficar lá no break, lá no segundo. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carla, sou professora do Instituto Federal e hoje a gente dá início à apresentação dos trabalhos da 21ª FETEC nesse modo virtual, começando com a sessão temática número 1, onde vão ser apresentados 6 trabalhos. A nossa sessão começa com a apresentação do trabalho da aluna Nayane Mútila Zucatelli, orientada pela professora Cláudia Cambrusi. E o título do trabalho é Avaliação de sistemas de baixo custo para aquecimento de água através de energia solar em residências na área rural, utilizando mangueiras de polietileno e garrafas de plástico recicladas. Essa aluna é do curso de Agroecologia da turma 2E. Olá, meu nome é Nayane Mútila Zucatelli, eu estudo no Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul, no segundo ano do curso técnico em Agroecologia integrado ao ensino médio. O tema do meu projeto é Avaliação de sistemas de baixo custo para aquecimento de água através da energia solar, em residências na área rural, utilizando mangueiras de polietileno e garrafas de plástico recicladas. A minha orientadora é a professora Cláudia Cambrusi. A pergunta que me levou a fazer essa pesquisa foi: é possível aquecer a água utilizando-se energia solar através de um sistema acessível a todos? Essa pesquisa se justifica devido que muitas vezes os produtores rurais não têm acesso às fontes de energia. E quando têm acesso a essas fontes, como a energia Oi, pessoal. A gente teve um probleminha técnico, somos todos iniciantes, né, nesse processo virtual e já estamos resolvendo e já retornamos com o vídeo, ok? Só aguardar um pouquinho. Agora sim. os produtores rurais não têm acesso às fontes de energia. E quando têm acesso a essas fontes, como a energia elétrica e o gás, do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul, no segundo ano do curso técnico em Agroecologia integrado ao ensino médio. O tema do meu projeto é Avaliação de sistemas de baixo custo para aquecimento de água através da energia solar, em residências na área rural, utilizando mangueiras de polietileno e garrafas de plástico recicladas. A minha orientadora é a professora Cláudia Cambrusi. A pergunta que me levou a fazer essa pesquisa foi: é possível aquecer a água utilizando-se energia solar? Muitas vezes, os produtores rurais não têm acesso às fontes de energia. E quando têm acesso a essas fontes, como a energia elétrica e o gás de cozinha, elas são caras. E é sabido que quanto mais temos acesso à energia, nós temos um crescimento econômico e uma prosperidade social. Tudo isso voltado às pessoas do campo. E nós estamos falando em oferecer às pessoas do campo uma condição melhor para que permaneçam no campo. O objetivo da minha pesquisa é verificar a eficiência e a viabilidade do uso de energia solar para o aquecimento de água em residências na área rural e através de materiais alternativos e mais acessíveis a todos. Como a pesquisa foi realizada? Primeiramente, foi estabelecido o local onde seria o experimento, que foi em minha propriedade, aqui mesmo em Rio do Sul. Depois foi feita a construção dos protótipos, o protótipo de garrafa PET e o protótipo de mangueira preta.
No protótipo de garrafa PET foi utilizado um balde como reservatório de água, canos de PVC pintados de preto que foram fixados no balde para que a água possa passar dentro dele. Foi utilizado garrafas de plástico que foram cortadas as bases e colocadas uma dentro da outra. E também foi utilizado caixinhas de leite cortadas ao meio e que foram pintadas de preto também e colocadas dentro das garrafas PETs. Tudo isso estava fixado em uma madeira prensada e o balde ele foi colocado em uma madeira e com uma altura máxima do chão como um degrauzinho para que não ficasse diretamente apoiado no chão e acontecesse alguma interferência na coleta de dados. Já no protótipo de mangueira preta foi utilizado em torno de 2 a 3 metros de mangueira, foram enrolados até dar em torno de mais 5 voltas, e depois foi fechado a ponta com rolhas para que a água não vazasse. E também foi colocado numa superfície de madeira com elevação de no máximo 10 centímetros para que não ficasse diretamente apoiado no chão e acontecesse alguma interferência na coleta de dados. O local da instalação dos protótipos levou-se em consideração a trajetória do Sol, para que houvesse um melhor desempenho, e foram feitas 4 anotações diárias, às 7 horas, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas. Isso tudo foi anotado no meu caderno de campo. Foi utilizado 2 termômetros, o termômetro para medir a temperatura ambiente e outro para medir a temperatura da água. O experimento foi realizado durante 7 dias, no mês de janeiro, abril e julho de 2020, para se dar em diferentes condições climáticas, como o verão, o outono e o inverno. No mês de janeiro, pode-se observar que no protótipo de garrafa PET que teve o melhor desempenho às 17 horas. E o da mangueira preta teve o melhor desempenho ao meio-dia. Já no mês de abril, o protótipo de garrafa PET também teve um melhor desempenho às 17 horas. E o da mangueira preta ao meio-dia. E no mês de julho, houve o melhor desempenho no protótipo de garrafa PET às 17 horas. E o da mangueira preta ao meio-dia também. Assim, podemos concluir que percebeu que os protótipos eles podem ser instalados por qualquer pessoa e ficou claro que eu posso diminuir o consumo de energia elétrica. Em ambos os protótipos se atingiu ou ficou próximo da temperatura ideal para banho e até, em algumas ocasiões, a temperatura para dissolução de gorduras. É importante destacar que só o fato da água estar um pouco aquecida já proporciona um conforto às famílias rurais, principalmente nas estações mais frias. E comprovou-se que os sistemas são muito eficientes e o experimento apontou que o agricultor deve utilizar o uso dos 2 protótipos combinados, porque assim ele terá mais tempo água aquecida durante o período do dia. Obrigada pela atenção, se cuidem e fiquem bem. Olá. Deu? Parabéns, pessoal, pela apresentação. Parabéns, Nayane. Parabéns, Cláudia. Aguardamos, então, agora algumas perguntas, né? Enquanto isso, eu posso fazer uma pergunta? Posso? Sim. Tu já pensou em fazer uma escala maior do teu projeto para tentar ver quantos metros de mangueira tu precisaria e quantas garrafas tu precisaria para, enfim, aquecer água para uma família ou alguma coisa? Chegou a fazer um tipo de cálculo? Eu ainda não cheguei a fazer o cálculo, mas eu já cheguei a pensar nisso, professora. Tanto que, a princípio, seria só os protótipos, porém, mais adiante eu pretendo instalar eles, daí creio eu que eu preciso fazer esse cálculo. Uhum. Quantos litros tem, ele aquece naquele balde? O balde dá em torno de uns 3, 4 litros, acho que foi colocado. Mas ele aqueceu bem. Deu bons resultados. Poderia ser usado mesmo se fosse colocado em prática mesmo, daria super certo.
Bem bacana. Vamos aguardar ver se tem alguma pergunta mais. Se tem algum avaliador, alguém que gostaria de fazer uma pergunta. Thalita comentando aqui, né? Parabéns, Nayane. A reportagem da RBA, parabéns, né? Obrigada. Nossos trabalhos sendo divulgados, isso é muito importante para a instituição também, né? Sim. Bruna também parabenizando. O professor Marcuso também, né? Não é amplamente feito e usado, já que pode fazer com material descartável. Essa é uma pergunta do professor Marcuso. Por que não é amplamente feito e usado, já que pode fazer com material descartável? Porque, a princípio, eu só fiz mesmo testes. Porém, que nem eu falei ali no início, eu pretendo ampliar ele e instalar aqui na minha propriedade mesmo. Que nem meu pai está fazendo uma área de festa aqui atrás de casa, e o objetivo, a princípio, seria instalar neles, que daí seria ampliado, que daí eu vou fazer o uso dos 2 protótipos, que nem eu disse no vídeo, para ter mais tempo a água aquecida. Legal. Pergunta do Ricardo Velho, a equipe vai dar continuidade à pesquisa? Sim, tanto que hoje eu estou encerrando a coleta de dados da primavera, e que vai ser mais uma tabela feita com análise, e também eu pretendo, ano que vem, continuar essa pesquisa com a professora Cláudia. Essa foi a pergunta do professor Ricardo. Uhum. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Professora, posso complementar algumas informações? Pode, tem mais uns minutinhos, tá? Eu queria dizer que o meu objetivo é oferecer conforto aos agricultores familiares, principalmente nas estações mais frias, com o oferecimento da água aquecida para suas tarefas do seu dia a dia. E mesmo que só a água não esteja super aquecida, só o fato dela estar amornada já ajuda, porque lavar a roupa na água gelada no inverno, lavar as enxadas, botas, poderia ser feito com água morna, pelo menos. E outro aspecto é que os agricultores também costumam aquecer a água utilizando a lenha, que muitas vezes é retirada da mata nativa. O meu sistema, ele pode-se dizer que ele reduz até mesmo a poluição ambiental, porque para a produção de eletricidade e gás de cozinha se utilizam combustíveis fósseis. E, ao mesmo tempo, o meu projeto ele também mantém a mata nativa preservada, que é uma coisa muito importante e que estamos precisando bastante. O professor André pergunta qual a temperatura máxima que a água atingiu. Assim, se eu não me engano, por causa que foram feitas várias coletas de dados, né? Chegou a 50 e poucos graus, quase 60. Teve dias muito quentes. Até mesmo no dia que vem a RB aqui, que foi de tarde, na terça-feira passada, chegou a 51,6 graus, quando eles estavam aqui. E daí ali que eu pude ver que realmente eles viram que funcionava e que é eficiente mesmo. Muito bom. Tá. Professora Cláudia, gostaria de fazer algum comentário a respeito do trabalho? Não, eu só queria destacar, né, para me parabenizar a Nayane, né, porque o pessoal me parabeniza, mas eu digo que não tenho nenhum parabéns, né, ela que pegou essa ideia e foi levando adiante, e o trabalho chegou onde ele chegou, né, e eu só queria destacar uma coisa que o diferencial do trabalho é a junção dos 2 protótipos, né, que o protótipo de garrafa PET e o protótipo de mangueira são amplamente utilizados, né, são bastante comuns, mas o trabalho tem um diferencial por isso, porque é a combinação das 2 formas de aquecimento de água. E a gente realmente é só um protótipo, porque a gente queria ver o resultado dessa combinação. E foi bem interessante, porque a gente percebeu que combinando as 2 formas de aquecimento, nós tínhamos água quente por mais horas do dia.
enquanto, vamos supor, o pico de aquecimento da água no protótipo de garrafas é ao meio-dia, o pico de aquecimento da mangueira é às 5 da tarde. Então, do meio-dia até às 5, a água vai esfriando ali no protótipo, quer dizer, vai esfriando ao longo do dia a água do protótipo de garrafas. E na mangueira ele fica aquecido. Então, na realidade, do meio-dia até às 20 horas, o agricultor vai ter água amornecida. Não vai ter, durante o inverno, aquela água quente para poder lavar o material com 60 graus, que é a temperatura mínima, né, para fazer a limpeza de gordura, etc. Mas, como falou a Nayane, o intuito é só promover conforto, né? A gente sabe que aqui no inverno, né, para a mulher, principalmente, né, no rural, que faz atividade lá fora e na casa, a água aquecida seria um plus muito interessante, né? E hoje em dia ele aquece como essa água? Ele aquece principalmente com energia elétrica, né? Ou também com a serpentina. Por isso que a Ana destacou a questão da madeira nativa, né? Na minha casa, dos meus parentes, pelo menos, o aquecimento da água com serpentina é muito comum e é o dia inteiro aquecendo. Então, isso faz com que a gente utilize a madeira, muitas vezes, da mata nativa, né? Então, o intuito do projeto é uma questão econômica, é uma questão social, uma questão ambiental também. Só para complementar. Perfeito. Tem mais uma perguntinha. Como surgiu a ideia desse projeto? Bom, como eu moro na área rural, eu já queria desde o início, como eu conversei com a professora Cláudia no início do projeto, eu queria trabalhar com energia solar, já desde o início. Foi ali que a Cláudia sugeriu a ideia de aquecer a água com a energia solar. Eu até no início fiquei tipo, mas será que isso é possível? Daí a gente foi atrás, pesquisou, viu, e daí colocamos em prática. Muito bom, muito bom. Quem gostar, então, agora eu vi ali, né? Então, quem gostar dos projetos, dê like, né? Depois que eles vão estar disponíveis no canal do YouTube, tá? E é isso, então. Obrigada, Nayane. Obrigada, Cláudia. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Vamos dar sequência, né? Ao próximo projeto. Obrigada, meninas. Ok. Obrigada. Bom, eu vou chamar agora os alunos e a aluna da turma 2C, que trabalhou com um projeto chamado Conteúdo Proteico em Plantas de Ora Pronobis. Foram orientados pela professora Alexandra Guede de Souza, e os alunos são o Daniel, a Kate e o Lucas. Me chamo Kate Johanna Bennert e hoje eu falarei um pouco sobre Ora Pronobis. O grupo é formado por Daniel. O nosso trabalho ficou intitulado como Conteúdo Proteico em Plantas Ora Pronobis. A Ora Pronobis é uma ótima opção como fonte proteica vegetal, pois cerca de 25% da sua composição total é de proteína. Ela é considerada uma planta trepadeira, semi-arbustiva e suculenta, que pode ser cultivada em diferentes regiões, pois se adapta fácil aos tipos de clima. Seu nome tem como significado em latim rogai por nós, que foi deixado por um padre em Minas Gerais. A Ora Pronobis possui várias espécies, porém as mais consumidas e cultivadas são a da flor roxa e branca. Inclusive, a da flor roxa foi utilizada em nossas pesquisas. A Ora Pronobis, como alimento, pode ser consumida in natura, cozida, seca ou em farinha. Ela é excelente opção para usar em saladas frescas, pois além de saborosas, ela é excelente e ricas em proteínas, vitaminas A e C, ferro, zinco, manganês, cobre e entre outros benefícios que são ótimos para o bom funcionamento do nosso organismo. Bom, o objetivo do trabalho foi quantificar a qualidade de proteínas presentes nas folhas de Ora Pronobis. Agora, deixarei o Lucas explicar melhor como foram feitas as análises. Para a realização do primeiro experimento, foram coletadas amostras de 4 plantas de Ora Pronobis, que são cultivadas no setor da agroecologia Campus Rio do Sul. As amostras foram levadas para o Laboratório de Física no Solo, onde as amostras foram pesadas, identificadas e colocadas na estufa de circulação de ar forçado. Após 3 semanas, as amostras foram tiradas da estufa e novamente pesadas, assim obtendo a massa seca e o conteúdo úmido, expressos em gramas e porcentagem. Depois de secas, as amostras foram moídas separadamente
E com a ajuda de técnica de laboratório, a Fátima, descobrimos os teores de nitrogênio e proteína bruta. Os teores de proteína bruta foi descoberto pelo fator 6,25 multiplicando o nitrogênio. Valores de proteína bruta expressos em porcentagem. O segundo experimento foi desenvolvido em minha propriedade, que é o campo de cultivo de Oropronops. Ele tem 16 plantas de Oropronops, um espaçamento de 1 metro entre linhas e 90 centímetros entre plantas. Para o início do experimento, foram feitas 16 covas de 10 centímetros de fundura. Depois foi coletados estacas de 20 centímetros de um pé maior de Oropronops. Foi enterrado cerca de 5 centímetros dessas estacas em cada cova, depois regado. Depois de 112 dias foram feita a primeira coleta, foi coletado só as folhas. E após 97 dias do primeiro coleta, foram novamente coletadas folhas. Baseados nesse campo de cultivo de 16 plantas, foi calculada a produção por hectare. Bom, então eu vou falar sobre os resultados. No primeiro experimento, como o Lucas falou, foi feito 4 amostras, onde deram os seguintes resultados. Na amostra 1 rendeu 66,8 gramas de massa fresca e de massa seca rendeu 12 gramas. Já na amostra 2, de massa fresca rendeu 66,2 gramas e de massa seca rendeu 11,4 gramas. A amostra 3 de massa fresca rendeu 72 gramas e de massa seca rendeu 11,9 gramas. A amostra 4 de massa fresca rendeu 77,1 gramas e de massa seca rendeu 12,8 gramas. Com base nessas amostras que foram feitas algumas análises, chegamos ao resultado que uma folha de Oropronops tem, em média, massa seca, um teor de 18,42%. E já de proteína, ela tem um teor muito alto. Segundo nossas análises, é de 19,67% de média. E aqui mostra dados dos segundos experimentos que foram feitos em um campo de cultivo, onde no campo de cultivo foi feito 2 colheitas, onde obtemos os valores. A primeira colheita foi feita após 112 dias após o plantio, que rendeu 9,62 kg de massa fresca. Assim, depois de ter feito a secagem, como o Lucas explicou o processo, rendeu 1,59 kg. Já na segunda colheita foi feito a 97 dias após a primeira colheita, que rendeu 7,3 kg de massa fresca e 1,35 de massa seca. Então, baseado na produção de 16 pés, calculamos que se fosse fazer o cultivo em 1 hectare, teríamos 11.110 plantas, tendo a produção de 6,68 toneladas de massa fresca e 1,1 toneladas de massa seca na primeira colheita, e na segunda 5 toneladas de massa fresca e quase 1 tonelada de massa seca, isso na segunda colheita. Então, concluímos esse trabalho com as informações de que os valores da proteína bruta encontrados são semelhantes aos presentes na carne, que variam de 20% a 25% de proteína. Os resultados indicam que a Oropronops pode ser utilizada em substituição de proteína animal sem prejuízos nutricionais. A dieta humana, além disso, pode compor rações para a alimentação de animais. Coisa que vocês gostariam de começar a comentar sobre o trabalho, alguma informação a mais, enquanto a gente espera as perguntas? Alexandra também, professora Alexandra, se quiser fazer algum comentário a respeito do trabalho, fique à vontade. Ok. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar o grupo de trabalho, né, que foram bem proativos aí no desenvolvimento dessas atividades, e o tema que eles escolheram, né, foi exatamente um tema que está em voga agora, que é a utilização de plantas não convencionais na alimentação humana. Então, a princípio, a ideia deles era quantificar realmente esse conteúdo de proteína, né, que a literatura fala tanto que existe na Oropronops, porém ela é muito diversa, né,
sempre fala-se que o conteúdo é extremamente alto, porém não tem muitos trabalhos mostrando o real conteúdo, né, são muitas especulações, então esse trabalho deles veio bem a calhar, né, na tentativa de mostrar isso. E realmente os valores se mostraram promissores, né, e o bacana é que eles gostariam depois de levar isso também para a alimentação animal, desenvolvimento de alguma coisa relacionada à ração animal. No entanto, em função da pandemia, eles não conseguiram desenvolver essa etapa, né? Então, acabou caracterizando só mesmo a quantificação dessas plantas, bem como a produção, né? Então, foi bem, o rendimento de massa seca, foi bem legal esse trabalho deles aí nesse sentido, mostrando o potencial que essa planta tem, especialmente para as pessoas que não gostariam, né, ou têm por hábito, ou escolhem uma dieta sem a presença de proteína animal. Tem uma pergunta do professor Marcuso, né, com todo esse conteúdo proteico por aqui no Sul, por que aqui no Sul não é cultivado em larga escala? Vamos lá, meninos. Meninas. Bom, é por causa que é uma planta muito pouco conhecida e, além de todo o trabalho dela ser manual, não tem nada mecânico, quanto a colheita, a plantio e etc. Falando em colheita, vou aproveitar então fazer uma pergunta. Na propriedade de qual de vocês três, eu não lembro agora, que foi plantado? Na tua. Para a colheita, tu usa algum instrumento específico? Porque eu sei que a Ora Pronobis ela é bem difícil, né? Como tu acabou de comentar, que ela é bem difícil de colher, porque ela tem muito espinho, né? Então, tu usou algum material específico, luvas, ou como é que tu fez essa colheita para não se ferir? Porque ela tem, quem conhece, né, sabe que é uma planta bem difícil, né? Ela é bem difícil para colher, né? Sim, é bem difícil de manejar ela. Eu usei luvas e usei balaios para colocar dentro, assim não tinha como se machucar. Esse é um problema dessa planta, né, a presença desses espinhos. Se não fosse isso, seria bem mais fácil, até porque ela produz bastante massa, ela tem um crescimento rápido, né, e toda a planta pode ser aproveitada na alimentação. O problema é a presença desses espinhos, né. Inclusive a flor, né, só ressaltando que a flor também é comestível, ela pode ser utilizada na decoração de pratos, enfim, né, e tudo relacionado à alimentação humana. Então, além de, não foi feita a quantificação na flor, né, que fique bem claro, isso foi na folha que eles fizeram, mas a flor provavelmente também tem algum conteúdo proteico, teria que avaliar, acho que seria um próximo passo, uma próxima sugestão para eles, de repente, né, mas, então, além de nutritiva, ela traz estética à alimentação, né? Tem uma pergunta aqui também. Essa planta se adapta bem em nossa região? Sim, ela é bem adaptável em qualquer região. Eu até tinha comentado no vídeo. E, se for um clima mais quente ou mais frio, ela se adapta bem tranquilamente. Alguns parabéns. Parabéns. Mais uma pergunta minha também, vou aproveitar e tirar as minhas dúvidas. As diferenças entre teor proteico, vocês fizeram só da rosa, né? Vocês utilizaram só com a flor rosa, né? Tem diferença de valor proteico com as outras espécies? Sabem informar? Sim, a gente usou somente a espécie da flor rosa. Dizem que tem diferença. A gente até queria fazer a pesquisa com as demais flores, mas devido à pandemia a gente não conseguiu, né, na continuidade dessa parte. Aí a gente já tinha feito a da flor rosa e ficou só com essa vez. Parabéns, né? Muito interessante. Parabéns pela pesquisa. Deixa eu ver se tem mais algum comentário, mais alguma pergunta. E a presença de... É saponina que é? Não. Quem pode me... né? É saponina, Alexandre? Pode me ajudar? Sim, é o problema da flor rosa, né? Ela geralmente ela tem
essa dificuldade, então, mas depois que ela é cozida, ao bafo, seca, então ela perde essa característica, enquanto a da flor amarela, né, ela não, a princípio, que a literatura fala, ela não apresenta essa característica, podendo ser consumida em até grandes quantidades, mesmo in natura. Já a da flor rosa precisa ter um pouquinho mais de cuidado no consumo dela in natura, tá? Não que não possa ser consumido, mas precisa ter um pouquinho mais de cautela devido à presença desses compostos, né? Então, por isso que os meninos até tentaram fazer das duas, né, até colheram o material, conseguiram o material da flor amarela também, mas em função da pandemia não conseguiram finalizar, então, a parte de laboratório. Então, ficou essa parte pendente ainda, né, para poder fazer, inclusive, essa comparação entre os dois materiais, a da flor amarelinha, bege, branca, enfim, né, e a da flor rosa, né. É uma coisa que está muito hoje em voga, as punks, né, as famosas punks, então, precisamos cuidar muito, sempre quando nós falamos em punk, achar que tudo é possível comer, que toda planta é possível comer, não é bem assim que as coisas funcionam, a gente precisa ter um pouco de cuidado, às vezes nem toda planta, às vezes só parte da planta, às vezes em quantidades pequenas, né, então sempre antes de pensar aí, falar, punk, tudo é punk, agora qualquer planta aí que você encontra diferente pode ser consumida, né, precisamos ter um pouco de cautela nesse sentido. Então, por isso é importante sempre estudar um pouco a respeito, conhecer e pesquisar, né? E a Ora Pro Nobis vai nessa linha também. É um trabalho bem interessante, né, que mostra a quantidade de proteína, né, comparando até, fizeram, né, com a carne, tem uma quantidade bem expressiva, né, podendo ser utilizada na culinária vegana, e é super interessante, e é uma coisa que está meio começando agora, né, a ser bem mais difundido, já tem produtos industrializados com utilizando a Ora Pro Nobis, né. Vocês querem fazer mais algum comentário? Os participantes do projeto, foi difícil? Comentem alguma coisa aí, gurizada. Fale, garoto, você tem vergonha, meninas. Então tá, gente. Então é isso. Obrigada pela participação de vocês. Parabéns pelo projeto. E vamos dar sequência à apresentação dos próximos projetos aqui. Parabéns mais uma vez, parabéns para a orientadora. Muito bem. Até mais. É igual, até. Então, pessoal, o próximo projeto chama O Efeito da Utilização de Bulbos de Segundo Cultivo na Qualidade das Hastes Florais de Gladil. Os alunos são orientados pela professora Alexandra, são da turma 2C do curso de Técnico em Agropecuária, Manuela, Maria, Yasmin e Daniela. Juntamente com Manuela Lara Lenco e Yasmin Luther, todas nós estudantes do segundo ano C do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul, realizamos o projeto de iniciação científica chamado Efeito da Utilização de Bulbos de Segundo Cultivo na Qualidade das Hastes Florais de Gladil, em conjunto com a nossa orientadora Alexandra Gleide de Souza. Também conhecido como palma de Santa Rita, o gladilo é uma flor de corte, tendo em sua inflorescência floretes, sendo retirados e comercializados. Ela é uma planta muito resistente e rústica, apresentando um baixo custo de produção. Ela possui um ciclo rápido e pode ser uma fonte de renda satisfatória para quem a cultiva. Tem sido uma planta muito utilizada em festas e também das comemorativas, como podemos citar o Dia das Mães e o Dia de Finados. Nas imagens ao lado, nós podemos notar uma imagem onde o gladilo se encontra em sua fase inicial e na outra ele já está apresentando sua inflorescência exuberante. Diante disso, o objetivo do projeto foi analisar a possibilidade de reutilizar bulbos que já foram cultivados, ou seja, verificar a qualidade das hastes florais dos gladilos provenientes de bulbos de segundo cultivo em relação aos bulbos novos. Isso tem o objetivo de reduzir os custos na produção dessa cultura.
O maior custo na produção de gladiolos é proveniente do bulbo. Nessa perspectiva, a reutilização do mesmo pode ocasionar reduções nos custos e, consequentemente, aumento nos lucros de produção, possibilitando a melhoria na qualidade de vida dos produtores e deixando a propriedade mais saudável. Porém, isso só é possível se o bulbo utilizado novamente não perder a sua qualidade e permanecer proporcionando uma produção satisfatória ao proprietário. A ideia de nosso projeto surgiu a partir do nosso interesse pelo gladiolo e pelo nosso desejo de saciarmos algumas curiosidades sobre ele, sendo uma delas a avaliação e desenvolvimento de bulbos de idades distintas, tendo como um objetivo repassar aos demais uma maneira de reaproveitar os bulbos que já foram cultivados uma vez. O trabalho foi realizado em 3 etapas. A primeira foi a implantação do projeto nas áreas de campo do Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul Sede, na região do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O gladiolo foi cultivado utilizando bulbos de diferentes idades, sendo bulbos novos e bulbos de segundo cultivo. As plantas foram cultivadas em fileiras, pareadas com espaçamento entre fileiras de 40 centímetros e 20 centímetros entre plantas, em ambos os tratamentos. O experimento foi realizado entre os meses de fevereiro a maio de 2020, com plantio de bulbos visando a colheita para o Dia das Mães. Foi utilizado a cultivar Gester, e os bulbos foram adquiridos de fornecedores comerciais de Olambra, em São Paulo, e armazenados em geladeiras até o plantio. Os bulbos de segundo cultivo que foram utilizados, eles foram do cultivo para finados de 2019. Durante o desenvolvimento dessas plantas, foram coletados alguns dados, que no caso foram do número de floretes, comprimento e diâmetro da haste floral e também número de dias até o início do espigamento. O aplicativo Fenoglade Mobile SC foi utilizado para simular a data de colheita, que no caso foi para o Dia das Mães. Indicar a data ideal para o plantio para o município de Rio do Sul. Essa é uma ferramenta extremamente eficiente para simular o tempo de cultivo da planta. Durante o crescimento das plantas, foram coletados alguns dados, avaliando diferentes aspectos do desenvolvimento da planta, possibilitando comparar a qualidade das hastes florais dos gladiolos em ambos os tratamentos. Na tabela inserida no slide, constam que os valores médios obtidos resultam nas seguintes observações. Com relação ao período de espigamento, os bulbos reutilizados espigaram mais cedo quando comparados com os bulbos novos, sendo que a duração do mês foi de 94,79 para os bulbos de primeiro cultivo e 89,47 para os bulbos de segundo cultivo. O comprimento médio das hastes dos bulbos novos foi de 1,38 metros e dos bulbos reutilizados foi de 96 centímetros. Ou seja, as plantas de bulbos novos produziram hastes mais longas. O diâmetro da haste dos bulbos novos foi maior que o diâmetro apresentado pelos bulbos reutilizados, obtendo 0,94 centímetros e 0,82 centímetros para bulbos de primeiro e bulbos de segundo cultivo, respectivamente. O número de floretes espessos foi maior para bulbos novos, com 15,38 centímetros, e para os bulbos velhos foi de 15,11. Com base nos dados, é possível afirmar que os bulbos reutilizados apresentam um florescimento precoce e suas hastes são mais compridas. Todavia, os bulbos novos expressam um diâmetro e comprimento superior. Com isso, podemos ressaltar a ideia de que as hastes produzidas em ambos os tratamentos são de qualidade, porém as hastes dos bulbos novos apresentam uma qualidade superior, mas mesmo assim ainda é conveniente o cultivo de bulbos reutilizados. Com esse projeto, podemos concluir, a partir dos experimentos, que os bulbos novos produziram hastes florais de maior qualidade. Porém, também observamos que é possível produzir hastes florais de qualidade semelhante com bulbos reutilizados, sendo esses os de segundo cultivo.
apresentando ao produtor uma prática alternativa a ser exercida no seu negócio, a qual irá reduzir os custos e, por sua vez, aumentar os lucros na sua produção. Nós gostaríamos de agradecer a todos os envolvidos neste projeto, mas em especial a nossa coordenadora Alexandra Goede de Souza e a acadêmica Daniela Manti, que nos auxiliaram. Também gostaríamos de agradecer ao IFC Campus Rio do Sul por ter nos disponibilizado um local para executar o projeto. Ficamos gratos com a atenção de todos. De novo, vou esperar chegar todo mundo. Parabéns, meninas, pelo trabalho. Um trabalho muito interessante, né? Sempre pensando em como melhorar, né, a questão dos recursos, muitas vezes, dos produtores, né? Isso é bastante interessante. Vocês chegaram a calcular uma porcentagem, assim, de diferença de custo? Qual é a porcentagem que, por exemplo, que ele poderia lucrar a mais utilizando o bulbo 2 vezes? Em relação ao custo, a gente não calculou, né? A gente focou mais na qualidade da haste, no caso, né? Levando em conta os fatores que a gente avaliou, diâmetro, comprimento, e, enfim. Daí, em cima da qualidade, né, das reduções, por exemplo, um bulbo novo, no caso de primeiro cultivo, produziu uma haste de qualidade um pouco superior aos do segundo cultivo, mas não de muita diferença, né? Então, a gente imagina que, no caso, a redução na questão do lucro, da venda, no caso, não seria tão significativa, que é, no caso, a conclusão do trabalho, que é, sim, possível cultivar os bulbos de segundo cultivo. Pergunta do professor Marcuso. Como se obtém bulbos antes do primeiro plantio? Bulbos antes. De onde vieram esses bulbos? No caso, os bulbos do primeiro cultivo foi citado durante o vídeo, que a gente recebeu de um fornecedor de São Paulo, da Rede Terra Viva, de Olambra em São Paulo, né? Muito bem. Parabéns, orgulho dos colegas. Parabéns. Deixa eu perguntar. E reutilizar mais uma vez? Tem essa possibilidade? Não, é só reutilizado por vez. Só uma vez. Depois é eliminado. Que levando em consideração as reduções de qualidade que a gente obteve do primeiro para o segundo, reutilizar mais uma vez não seria uma alternativa econômica, talvez poderia acarretar prejuízo ao produtor e não mais trazer benefício, né? Muito bom. Tem uma produtividade tão boa. Muito bom. Muito bom. Vários parabéns aqui. A professora Alexandra ou as meninas gostariam de comentar mais alguma coisa sobre o trabalho, alguma informação, acrescentar alguma coisa que às vezes, né, na rapidez do vídeo acaba se perdendo? Eu acho que uma informação importante das meninas ali, que deixar claro, é a questão que para o gladiolo, ou palma, né, de Santa Rita, como é conhecido, um atributo que é muito importante é a qualidade da haste. O que é a qualidade da haste, né? É a haste mais longa possível, certo? Para que tenha o maior número de floretes, geralmente, e que ela tenha o maior diâmetro para evitar a quebra no campo e depois também no vaso. E a haste longa no vaso também garante a maior vida pós-colheita, porque ele pode fazer o corte, vários cortes ao longo do tempo que fica no vaso, permanecendo ela bonita por mais tempo, né? Então, é isso que se deseja. Mas o bulbo, como foi falado no vídeo, as meninas falaram, é o insumo que representa maior custo, né? Hoje, por exemplo, nós pagamos R$1 o bulbo.
De cada bulbo, nós podemos deixar de 1 a 2 hastes no máximo, se deixa mais haste, ela já perde qualidade. Então, para o produtor, o maior custo que tem é o bulbo. Então, se ele pudesse reaproveitar esse material, né, reutilizar esse material, seria uma economia grande para ele, né? Então, foi nessa linha que as meninas trabalharam, tentar ver se, utilizando esses bulbos que são adquiridos comercialmente, e pensando que o produtor lá na propriedade, ele possa ser o mais autossuficiente possível, não depender de fora, né? Então, tentar reaproveitar foi nessa linha. E a haste considerada de qualidade comercial, pensando em padrões de Olambra, por exemplo, né, uma haste de boa qualidade seria maior que 90 centímetros, daí para cima, né, e tem vários critérios, e com diâmetro maior que 0,5 centímetros. Então, mesmo os bulbos de segundo cultivo, que foi mostrado ali, apresentaram essas características, dizendo que eles não são as hastes mais longas, com diâmetro maior, mas, porém, elas ainda têm qualidade. Só que o grande diferencial ainda é pensando no produtor rural pequeno, nosso aqui. Ele não vai vender para padrões comerciais de Olambra, ele vai vender aqui para as nossas condições. Então, é aquela feira, então, onde lá não é exatamente questão de 5, 10 centímetros que vão fazer a diferença, né? Então, para essa situação, o reaproveitamento do bulbo é perfeitamente possível, e quem sabe até um terceiro, por que não? Teria que avaliar, né? A gente tem que ver isso, né? Então, não É porque, tipo, aqui na região, assim como em outras regiões, o cultivo de plantas ornamentais não é tão conhecido assim. Então, se a gente apresentar essas práticas que possam garantir um maior lucro em cima dessas produções não tão conhecidas, pode fazer com que seja um incentivo para que outras pessoas comecem a cultivar essas plantas, né? Mostrando que é uma forma que a gente pode obter lucro, a gente pode fazer diferente, né? Muito bom, meninas. Excelente trabalho. Vamos, então, encerrar esse trabalhinho. Parabéns para vocês. Continuem a pesquisa, porque eu acho que é uma pesquisa bem interessante, né? É uma nova, às vezes, um novo meio de renda para os produtores, né? Então, parabéns, continuem, né? Agora, se conseguirmos voltar pós-pandemia, fazer mais experimentos, né? Ok? Carla, só deixa eu fazer um agradecimento, né? Tanto o grupo anterior como esse, tá? Agradecer pelo trabalho, pelo empenho, né? Que fizeram. Eu sei que sempre o técnico sempre tem essa dificuldade em que momentos fazer seus trabalhos de pesquisa, né? Mas ambos os grupos aí sempre dedicados, esforçados, né? Então quero deixar aí o parabéns. O mérito todo são dos alunos sempre, tá? Porque eles realmente se dedicaram. Obrigada, professora, também. Obrigada, professora, também, né, por ter nos auxiliado. Obrigada a Daniela por cultivar os gladiolos durante esse tempo de pandemia, que a gente não pôde estar presente lá, né? Muito bem, parabéns, então. Até mais. Muito obrigada. Obrigada. Então, vamos ao nosso quarto trabalho, denominado Efeitos da adubação orgânica na cultura do tabaco cultivado em Imbuia, Santa Catarina. Esse trabalho foi orientado pelo professor André da Costa e será apresentado pelos alunos da turma 2B. Só um momentinho. Pessoal, desculpem, estava fora de ordem, aquele será o próximo trabalho. Então, esse trabalho que vai ser apresentado agora se chama Efeitos da aplicação de biocarvão nas culturas da cebola e milho no Alto Vale do Itajaí na safra 2019. Esse trabalho foi orientado pelo professor André da Costa e quem fez o trabalho foram os alunos da turma 2B, Maria Eduarda, Emanuele, Danilo, Gilmara e Henrico Murara, que é o acadêmico da agronomia que auxiliou eles.
Bom dia, meu nome é Emanuele Felipe, sou estudante do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul, sede, e juntamente com os meus colegas Maria e Danilo, desenvolvemos o projeto dos efeitos da aplicação do biocarvão nas culturas de milho e cebola no Alto Vale do Itajaí, com o professor orientador André da Costa. No Alto Vale do Itajaí predomina a agricultura familiar, com culturas de alto valor agregado, como a cultura do milho e da cebola, as duas culturas utilizadas no nosso projeto. Pelo fato da cebola degradar o solo, o carvão seria uma maneira de recuperar ele, aumentando a quantidade de matéria orgânica. O biocarvão é gerado da queima do eucalipto. E esse carvão ele foi obtido na empresa de carvão Lontrense, e ele não é aquele carvão comercial, ele é um carvão de partículas menores que geralmente a empresa descarta. O nosso projeto ele foi iniciado pelo fato de alguns agricultores da região estarem aplicando biocarvão no solo, afirmando ter um melhoramento no rendimento. Com isso, a gente fez algumas pesquisas e vimos que realmente em outras regiões eles estavam aplicando biocarvão no solo e eles também estavam afirmando ter um melhoramento no solo. Com isso, a gente pensou em elaborar esse projeto para ver se realmente a aplicação de biocarvão ele vai melhorar as estruturas do solo e o rendimento da cultura. O nosso principal objetivo é avaliar os atributos físicos e químicos dos solos e os parâmetros de rendimento dos bulbos de cebola e os grãos de milhos, com diferentes doses aplicadas. Nosso projeto foi conduzido em 2 lavouras comerciais, uma em Chapadão do Lajeado, onde a implantação ocorreu no dia 19 de julho de 2019, e em outra em Lontras, onde a implantação ocorreu no dia 31 de julho de 2019. Nos 2 locais, nós fizemos a análise química do solo, que foi para avaliar o que o solo já poderia oferecer para a gente. Em Chapadão do Lajeado, vimos que o solo era bem mais fértil do que o de Lontras. Material e método. O primeiro passo do nosso projeto foi fazer um delineamento experimental, que foi feito em blocos de acaso. Em Lontras, foi feito 3 repetições de 12 parcelas, com área de 22 metros quadrados. Em Chapadão, foi feito 4 repetições com 16 parcelas de área de 22 metros quadrados. Os tratamentos avaliados em cada parcela foram de 0 toneladas de biocarvão por hectare, que é o testemunho que não foi aplicado nada, 5 toneladas de biocarvão por hectare, que foram aplicadas 11,25 kg, 10 toneladas de biocarvão por hectare, foram aplicadas 22,5 kg, e de 20 toneladas de biocarvão por hectare, foram aplicadas 45 kg. O transplante ocorreu no dia 31 de julho em Chapadão do Lajeado, dia 15 de agosto em Lontras. Foi utilizado para cultivar bola precoce. No preparo de solo foi utilizada a enxada rotativa, chamada de rotocar. Ela possuía 7 linhas, e era com um espaçamento de 28 centímetros em Chapadão e 45 centímetros em Lontras. Em Chapadão do Lajeado foi utilizado cerca de 800 kg por hectare de adubo NPK 18-20-10 e na cobertura 300 kg de sulfato de amônio. Foram feitos todos os tratos culturais para a boa condução da cultura. Em Lontras foi aplicado cerca de 550 kg por hectare de NPK 5-20-10 sem adubação de cobertura. E no desenvolvimento das culturas não foram feitos todos os tratos culturais, o que ocasionou uma perda de produção, pois houve competição com plantas daninhas e ataque de insetos. Foi realizado a análise física do solo. Em Chapadão foi feito dia 1 de outubro de 2019 e Lontras foi feito dia 18 de setembro de 2019. Foi feito em 4 camadas, de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15 e 15 a 20 centímetros. E o processo ele foi realizado para determinar a densidade do solo, os macros, os microsporos, a porosidade total do solo. A colheita ela ocorreu dia 30 de novembro em Lontras e dia 20 de novembro em Chapadão. Primeiramente, foi retirado os bulbos do solo e deixado exposto em um ambiente para fazerem a secagem. Depois, fizemos o corte dos talos e das raízes, a classificação e a pesagem. Após o cultivo da cebola, foi cultivado o milho safrinha, que ocorreu somente em Chapadão do Lajeado. Foi utilizada a semente de um milho híbrido transgênico, cerca de 75 mil sementes por hectare, com 80 centímetros entre linhas de espaçamento. A adubação de cobertura foi 250 kg de ureia por hectare, e a semeadura ocorreu no dia 27 de dezembro de 2019 e a colheita no dia 28 de abril de 2020. Os resultados do Chapadão do Lajeado. Nós fizemos a análise de regressão, que foi para avaliar os atributos físicos do solo. Podemos observar que a aplicação do biocarvão reduziu os macropóros e não alterou nada os micropóros.
Tivemos uma alteração na porosidade, apenas na camada de 0 a 5, e uma redução da densidade, que isso é bom, que deixou o solo um pouco mais leve. Em função de que em Chapadão do Lajeado o solo já era um solo fértil, então não tivemos uma mudança tão alta, por já termos um solo fértil em Chapadão. Resultados obtidos no experimento de Lontras. Nos macroporos, como podemos observar, houve um aumento na camada de 10 a 15. Nos microporos, não houve nenhuma alteração. Na porosidade total e na densidade do solo, não houve nenhuma alteração. Isso pode ter ocorrido pelo fato de que, logo após aplicar o biocarvão, já foi cultivado a cultura. E com isso, o solo ele não teve muito tempo para absorver os nutrientes do carvão. O rendimento dos bulbos da cebola. O rendimento ele foi considerado baixa comparado ao de Chapadão do Lajeado, porém, ele ainda foi um rendimento alto. Como podemos ver, houve um aumento de 7 toneladas na parcela que foram aplicadas 20 toneladas. A aplicação do biocarvão alterou a estrutura física dos solos. Em Chapadão do Lajeado foi observada uma redução da macroporosidade. No solo de Lontras não houve alterações significativas. Vimos que a aplicação do biocarvão ela não alterou o rendimento, o rendimento da cebola e dos grãos de milho em solos de alta fertilidade, mas em solos de baixa fertilidade o seu potencial produtivo pode ser maior. Considerações finais. O estudo ele vai ser continuado para entender melhor o efeito da aplicação de biocarvão no solo na área de produção de cebola do Alto Vale do Itajaí. Sendo, na safra de 2020, também vão ser avaliados atributos químicos do solo. Com isso, eu quero fazer meus agradecimentos para os agricultores locais, os agricultores de Chapadão de Lontras, por ter nos disponibilizado as lavouras deles para montar o experimento. Queria fazer um agradecimento para o Instituto Federal por ter nos disponibilizado os automóveis para nos locomover até as propriedades. E queria fazer um agradecimento para o nosso professor orientador, André da Costa, por ter nos orientado e por ter ajudado no nosso experimento. Este é o nosso trabalho. Obrigada pela atenção. Parabéns, pessoal, pelo trabalho. Professor André, Emanuele, Maria. Parabéns a todos, né? Danilo também. Dá para perceber que vocês trabalharam bastante, né? E vocês conseguiram finalizar a parte prática o ano passado, né? Antes da pandemia, foi isso? Então, que bom, né? Que deu certo, né? Que vocês conseguiram finalizar e deixar para esse ano. Mas a parte de análise dos dados e tal deram sorte, né? Não precisaram se preocupar com essa função da pandemia, né? Se vocês querem fazer algum comentário, falar um pouquinho a mais do trabalho, aproveitar esses minutinhos, né, que a gente tem para falar, às vezes, alguma coisa que ficou faltando, né? O professor André também pode comentar alguma coisa. Querem falar alguma coisa aí, meus alunos? Tá. Então, boa tarde a todos, né, gente? Nosso projeto, ele teve início a partir de uma demanda que surgiu ali do pessoal da Epagre de Lontras, porque tem uma empresa que produz carvão vegetal para vender aí no comércio, e aí, então, fica uma grande quantidade de resíduos que eles não têm o que fazer com esses resíduos. E com isso, eles estavam doando para os agricultores ali do município de Lontras, para o pessoal ir lá e buscar na empresa e levar para a propriedade e aplicar na lavoura. Só que a gente não tem um estudo ainda aqui por Alto Vale que diga qual seria a dose mais indicada, se é 10 toneladas por hectare, se é 1, se é 20. Então, o estudo ele partiu meio que do zero. Então, a gente tem uma dose de referência. Então, a gente testou algumas doses que a gente achou que poderia dar alguma alteração no solo. Então, o estudo desse primeiro ano agora ele foi um estudo meio que prévio, para a gente ter uma ideia do que acontecia. Aí a gente resolveu fazer algo a mais, levando para Chapadão do Lajeado também, que é uma outra condição de clima e solo, para ter 2 locais para testar e avaliar, né? Porque as lavouras, geralmente, da região de Tuporanga e
e ali ao redor dos municípios, ali, tipo Chapadão do Lajeado, Imbu, e elas têm uma fertilidade mais alta porque o pessoal investe mais em adubação, enquanto que aqui em Lontras a gente tem uma outra característica, que o pessoal, os agricultores investem menos em adubação, então as lavouras elas têm um potencial produtivo mais baixo. Então. Uma pergunta, o que são blocos de acaso e por que em um local foram feitas mais parcelas que em outro? Bloco de acaso seria o modo de como a gente efetuou o experimento, como a gente delimitou o experimento. Os blocos de acaso, eles são divididos em 4 parcelas. Como a gente falou, foi feito 4 repetições, então são 4 blocos de acaso com 16 parcelas. Cada bloco de acaso, ele tem 4 parcelas. E nessas 4 parcelas foram divididas as doses de 0, 10, 5, 10 e 20 toneladas. Qual seria a outra pergunta? Quero 2. Por que eram 2 diferentes? Por que foi feito mais em um lugar do que no outro? Mais parcelas? Acho, não consigo, não lembro mais bem certinho a pergunta. Ah, tá, porque foi feita uma repetição mais em uma cidade do que na outra. Eu acredito que seja por causa do tamanho da lavoura, né? Que uma era maior, então deu pra gente fazer um experimento maior que a outra. Tá respondido, isso. Talvez um professor observa que talvez leve mais tempo para os resultados aparecerem, né? Serem mais significativos, provavelmente, né? Para o solo. Vocês mesmos comentaram, né? Para o solo absorver todos os nutrientes, né? Interessante, excelente trabalho. Parabéns pela continuidade de trabalho muito importante, acho também. Achei bem interessante a observação do professor André, era uma pergunta que eu ia fazer, da onde veio esse carvão, né? Mas bem já foi respondida, é bem importante a gente sempre saber da onde, né? Da onde que vem as coisas, né? Então, bem bom, excelente trabalho. Vamos ver se temos mais alguma perguntinha por aqui. Parabéns. Parabéns ao grupo. Vocês, se tiverem mais algum comentário, vocês podem fazer. Parabéns. Tem mais algum comentário que vocês gostariam de fazer? Alguma coisa importante que faltou falar? Eu não sei se o professor comentou, mas a gente vai dar continuidade esse ano. Talvez aumentar as doses, porque deu resultado, mas não foi o resultado esperado, né, pela gente. Então a gente vai aumentar, vai dobrar as doses para ano que vem, para ver se é as doses que não estão dando esse efeito que a gente desejava. Que bom que vocês vão dar continuidade, é bem importante isso, né? Um trabalho que daqui a pouco vai para a vida, né? Daqui a pouco vocês vão estar na faculdade aí dando continuidade a esses trabalhos que vocês iniciaram na iniciação científica do IFC, né? Parabéns mais uma vez. Então é isso, pessoal, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo orientador. Se quiserem fazer algum comentário final. É isso? É isso. É isso. Então, tá bom, gente. Obrigada. Até mais. Obrigada. Então, vamos dar continuidade, agora sim, no trabalho dos efeitos da adubação orgânica na cultura do tabaco cultivado em Imbuia, Santa Catarina. Esse trabalho foi orientado pelo professor André da Costa, e os alunos são da turma 2B, o William, o Gustavo, a Jasmine, Carlos e Hugo, acadêmicos da agronomia que auxiliaram no trabalho. Prazer, irmão.
Oi, gente, probleminhas técnicos, né? Já voltamos com a nossa apresentação, né? Com a apresentação do pessoal, tá? Da adubação orgânica. Logo retornamos. Só aguardar um momentinho. Somos alunos do Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, cursamos técnica em agropecuária. Viemos hoje na localidade da Embuia explicar um pouco do nosso projeto. A gente observou no nosso problema de pesquisa que os solos do Alto Vale do Itajaí, eles possuem baixo teor de matéria orgânica e baixa fertilidade natural do solo. E como o tabaco nessa região é uma cultura muito forte, ela é plantada em vários lugares, várias lavouras, a maioria das famílias praticamente planta na época certa, é muito importante ter o máximo de produção com menor custo. Então, o que eu posso dizer é que a nossa hipótese é que a aplicação da adubação orgânica do esterco de peru granulado com o esterco químico NPK, ele pode elevar a produtividade da cultura sem uma elevação demasiada dos custos, já que apenas com adubação química, a produção não é tão alta como com a adubação orgânica junto. A nossa justificativa é que a adubação orgânica ela vai proporcionar mais fertilidade no solo, isso vai proporcionar mais vigor para as plantações de tabaco. E com isso, a qualidade da cultura pode aumentar. O nosso objetivo, nesse caso, ele era avaliar a qualidade química que o solo teria depois dessa aplicação e as qualidades da planta, se valeu a pena, se conforme o custo está ok fazer esse tipo de adubação, se realmente vale a pena fazer, já que o custo poderia não ser tão grande, já que o adubo orgânico não é tão caro assim, se comparado à adubação química. E hoje a gente veio, como eu falei, aqui na localidade da Embuia, onde é que se situa o nosso projeto. Eu vou falar um pouco agora das parcelas que a gente fez para esse experimento ser realizado. A gente separou em 9 pedaços diferentes e cada pedaço tem 3 tratamentos de adubação. Um tratamento é apenas a adubação química. O tratamento é a adubação química com 5 toneladas por hectare de adubação orgânica de peru. E o terceiro tratamento é a adubação química novamente, mas dessa vez com 10 toneladas por hectare de adubação de peru. E a gente quer observar se realmente vai valer a pena, se às vezes botar demais pode ser pior do que colocar menos. Às vezes a quantia certa pode ser apenas 5 ou até mais ou menos do que a gente fez aqui, mas para a gente ter maior noção e para poder aumentar a nossa produtividade, para ser cada vez melhor para o produtor. Agora o meu amigo William vai explicar mais detalhadamente sobre o nosso projeto. Até verão de 2020, esta área aqui era destinada à pastagem e à criação de gado. Então, em julho de 2020, foi realizada a aplicação de calcário, juntamente com a semeadura da aveia e a construção dos mochões. Em julho de 2020, foi realizada a aplicação do adubo orgânico nas doses de 0,5 e 10 toneladas por hectare, em superfície e em parcelas de 43 metros quadrados. Em 24 de agosto foi realizada a dessecação da aveia junto com o plantio do tabaco da muda Virgínia comum a uma distância de 0,5 metros, mais a adubação NPK de base, mais a adubação de cobertura que ainda será realizada. Em novembro será realizada a desponta do tabaco e a colheita será um pouco mais para frente, será no início de dezembro. Em outubro de 2020, nós retornamos à área onde estava situado o projeto para realizar a coleta de solo, onde foi coletado 18 amostras em cada parcela, e essas parcelas são levadas ao laboratório da EPAGRE em Tuporã. Com tudo isso, o fumo será colhido nas etapas devidas, em cada parcela será separada, para após a secagem do tabaco ser realizada a pesagem e a contagem. O fumo será, para ter maior precisão, cada manilha terá o número de folhas contadas certinhas, porque já como a gente vai trabalhar com gramas, cada folha pode mudar de modo considerável a pesagem. De momento era isso, agradecemos a atenção de vocês
a todos os participantes desse projeto e ao proprietário dessa terra. Vou seguir em requisitos. Legal a participação dos alunos, muito bom. Professor André, Gustavo. Então, algum comentário a mais sobre o trabalho que vocês gostariam de fazer? Alguma informação que faltou no vídeo? Era isso. Tá, só comentar, né, que esse trabalho a gente fez no ano passado, mas deu uns problemas na avaliação dele final, e aí a gente acabou perdendo o trabalho, digamos assim, por causa dos resultados finais, que faltou uma comunicação entre o orientador e os orientados ali, que não foi certo. E aí, então, a gente reiniciou ele esse ano, montou um experimento novo, e aí, como está na propriedade de um dos alunos, né, por essa questão ali do Covid, aí facilitou essa questão de a gente refazer ele de volta para conseguir, então, apresentar os finais em 2021, no caso. Tranquilo. Tem uma pergunta, o que é manilha? Manilha por exemplo, na hora de dar o fumo para a firma, o fardo ele é bem, como eu vou dizer, bem organizado, né? Isso só ocorre porque o fardo ele é cheio de manilhas, no caso, que seria as folhas de fumo, elas são pegas organizadamente, conforme dá um punhado, aí tu vai pegar uma outra folha de fumo e vai fazer uma amarração, daí fica tipo uma boneca, assim, fica mais ajeitada. Aí tem gente que chama de boneca e para cá é mais manilha. Manilha. Uhum. Tá. Agora eu entendi também. Parabéns, vários parabéns aqui para vocês. Legal ver o empenho e crescimento dos estudantes. Achei o trabalho bem interessante. Uma dúvida para mim. O adubo que vocês usaram o NPK e o esterco de peru juntos ou fizeram em parcelas separadas? Usaram o adubo orgânico em uma parcela e o NPK na outra? Eu me perdi aqui Teve parcela que era só o adubo químico, que era o NPK. Tinha parcela que era o adubo químico e o orgânico. Aí era 2 tipos diferentes, mas tinha uma parcela também que era mais dose de adubo orgânico e a mesma dose de adubo químico. Era sempre a mesma dose de adubo químico, mas o orgânico. Uhum. E na parcela do só orgânico, como é que ficaram as diferenças? Peraí, como assim? O solo ficou melhor no só orgânico, no orgânico NPK ou naquele que tem uma quantidade maior? Então, isso a gente está observando. Né? Tá. Está em estudo ainda, não foi terminado. Bom saber. Isso, a primeira colheita do tabaco, né, ela vai ser realizada, segundo ali o William, que é o nosso aluno que teve um problema da dupla aí, que não conseguiu entrar, eu acho, agora pelo celular em casa. Eu estava bem desesperado aqui no grupo do WhatsApp. Mas aí as avaliações vão começar a partir do dia 10 de novembro, né? Porque o tabaco tem que colher em etapas, você colhe das folhas as mais baixas e vai colhendo de baixo para cima. Então, a gente não tem nenhuma avaliação ainda feita até o momento. Só está implantado e esperando ele crescer lá no campo. Exato, daí agora fica muito ruim dizer qual que seria o melhor, porque ainda está na fase inicial do crescimento da planta. Uhum. E vocês vão avaliar pela planta mesmo, qual a planta produziu mais, ou enfim, quais são os aspectos que vocês vão avaliar? O principal mesmo é na hora pesagem e a cor do fumo depois de seco, né? Mas é sempre bom analisar os pés quando são verdes e ver se deu uma diferença visível. Né? Tá, é o peso então, peso seco. Peso e qualidade. Uhum. Muito bom, pessoal. Mais parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns mais uma vez, professor André, Gustavo e o resto da equipe, né? Que pena que não deu para participar o colega, mas a gente sabe que, né, às vezes a internet também não nos ajuda muito, né? Parabéns a todos, então. Vamos dar continuidade aqui à apresentação dos trabalhos, ok? Até mais. Obrigado, até mais.
Então, dando continuidade, temos o trabalho da influência do adubo de liberação lenta na emergência das plântulas de araçá, orientado pelo professor Clenilson Senin Mota e efetuado e apresentado pela aluna Andriele Starosky, da turma 2A. Olá, meu nome é Andriele, eu estou cursando o segundo ano do Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, Unidade Sede, e o projeto é sobre a influência do adubo de liberação lenta na emergência das plântulas de araçá, com orientação do professor Clenilson. Na apresentação, eu vou iniciar com a introdução, em seguida objetivos, sendo objetivo geral e específico, depois material e métodos, resultados e conclusão. Bom, atualmente a Mata Atlântica é um dos biomas brasileiros que mais sofre pressão com a antropização, sendo também um dos mais degradados, restando poucos remanescentes florestais, como podemos observar no mapa. Com isso, ações para a recuperação desse bioma tão importante tornam-se não apenas necessárias, como emergenciais. Então, visando tornar esse bioma novamente uma área sustentável, deve-se observar a importância da proliferação animal e vegetal local. E tendo isso em mente, compreende-se a necessidade de oferecer condições de sobrevivência às espécies vegetais para que elas possam se reproduzir no local e até mesmo povoar novas áreas, sendo abrigo ou alimento aos animais. Tal processo vai ter início com, além da conscientização das pessoas, a propagação de espécies, normalmente realizada através de sementes. As espécies vegetais araucária, palmito jussara, uvaí e araçá, dentre diversas outras, são espécies nativas da Mata Atlântica que apresentam um grande potencial econômico, tanto futuro quanto atual. O araçá, em específico, é uma frutífera brasileira ainda subexplorada, que apresenta um grande potencial econômico devido à sua versatilidade, já que pode ser utilizado na produção de geleias, sorvetes, sucos, polpa concentrada ou congelada, licores, ou até mesmo in natura, como a gente já pode encontrar em algumas redes de supermercado. E isso sem falar dos seus grandes benefícios à saúde. Então, mudas de qualidade devem apresentar uma boa germinação em emergência. E para isso, um substrato de qualidade é algo primordial. Mas o que devemos procurar em substrato de qualidade? Bom, nessa fase, a semente só precisa de água, oxigênio e suporte físico. Então, é isso que o substrato tem que dar para ela. Ou seja, um substrato de qualidade tem que apresentar boa aeração, disponibilidade de água, porosidade total e drenagem. Então, é isso que a gente tem que procurar no substrato. Aprofundando um pouco mais, o substrato é composto por uma fase sólida, constituída de materiais minerais e orgânicos, uma fase líquida, formada por água, que também é chamada de solução e onde ficam os nutrientes, e uma fase gasosa, que é composta por ar. Ele tem que ter boas características físicas e químicas, principalmente físicas, porque as químicas são mais fáceis de serem alteradas, e não pode ser compacto, porque se ele for compacto, ele não vai ter uma boa drenagem, uma boa aeração, desculpe. Ele também não vai ter um bom enraizamento, a planta não vai ter um bom enraizamento e, consequentemente, não vai ter uma boa nutrição. Então, o objetivo geral é o desenvolvimento de tecnologia para a produção de mudas nativas de qualidade e reflorestamento do Alto Vale do Itajaí. E o objetivo específico é verificar a influência do adubo de liberação lenta na emergência das plântulas de araçá. Os frutos foram coletados em Rio do Sul, no Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, Unidade Sede, e em seguida transportados até o viveiro florestal do IFC. Lá elas foram despolpadas, as sementes foram lavadas em água corrente e secas em sombra por 48 horas. Em seguida, foram postas para germinar. Foi utilizado um substrato do comércio da região, com a base de cascas de pinos, e o adubo de liberação lenta com o NPK 15912 e liberação de 5 meses. Basicamente, foram realizados 3 tratamentos, ou seja, 3 doses, de 0,5 e 10 gramas por litro de adubo de liberação lenta, com 4 repetições, ou seja, 4 bandejas sem o adubo, 4 bandejas com dose de adubo de 5 gramas por litro e 4 bandejas com a dose de 10 gramas por litro. Cada repetição, ou seja, cada bandeja continha 64 tubetes e cada tubete possuía uma planta. Aqui nós podemos observar a diferença das doses de adubo na planta, sendo que essas primeiras plantas são sem a dose de adubo, as plantas do meio com dose de 5 gramas por litro de adubo e as últimas plantas com dose de 10 gramas por litro.
A avaliação foi realizada através da contagem de quantas plântulas emergiram em cada bandeja, sendo realizada 90 dias após a semeadura. O número foi transformado em percentual e foi realizada análise estatística. Não vou me aprofundar muito na parte estatística porque eu não domino essa área, mas basicamente o ajuste que melhor se adequou foi o quadrático, e aqui nós podemos observar que inicialmente houve um declínio do número de plântulas emergidas e depois esse valor começa a subir. Não sabemos exatamente por que houve esse declínio, mas supomos que possa ser devido à salinização do adubo, ou uma sensibilidade da planta ao enxofre, ou até mesmo uma acidificação do substrato também devido ao enxofre, já que o substrato continha 18% de SO4. Mas para ter uma afirmação, são necessários mais estudos. Então, os resultados nos levam à conclusão de que não é necessário o uso de adubo de liberação lenta para a emergência das plântulas de araçá. Parabéns pelo trabalho, Andriele. Obrigada. Vamos esperar o professor Clenilson. Parabéns, professor. Obrigado. Tem alguma coisa que vocês gostariam de comentar, falar um pouquinho mais sobre o trabalho, explicar um pouquinho mais, que às vezes no vídeo, né, falta tempo. Poderiam aproveitar esse momento para falar um pouquinho mais do araçá. Bom, assim, o trabalho que a gente tem ali, que foi apresentado, ele é só uma parte, né, de todo o maior que a gente teve, né. Outra parte dele vai ser apresentado na MICT, onde era a bolsa da Andriele, efetivamente, né. Efetivamente, como ela mostrou, a gente precisa de mais estudos para apresentar mais algumas questões que tem ali, né, mas o trabalho ele deu um start inicial, né, para algumas questões interessantes de se verificar ali, né, que adubo de liberação lenta, apesar de ser bastante utilizado na produção de mudas, não foi muito interessante para nós nesse parâmetro, né, que a gente avaliou e que apresentou. Mas eu posso antecipar que em outros ele foi muito interessante. E a araçá, que a gente coloca, né, a frutífera, é uma planta essencialmente que a gente vê muito pouco hoje, né, o pessoal simplesmente retira ela, mas é uma planta muito interessante, né, porque ela é nativa, tem propriedades nutricionais e funcionais muito relevantes, né, muito importante. Já vi processamento dela em outras regiões, não aqui em Santa Catarina, né, no Rio Grande do Sul, já vi processamento, o pessoal produz suco, tá? Por sinal muito saboroso, lembra muito o sabor do araçá em si. E também a questão de um ponto fundamental que essas frutíferas nativas têm lembrado no pessoal é aquela questão de o sabor da infância, né, que se busca. Então o pessoal lembra, quando eu era lá criança e tal, na minha casa tinha. Então o pessoal muitas vezes procura nesse sentido, que traz essa lembrança da infância, digamos assim, né? Verdade, a araçá é uma fruta bem, assim, ela é nativa, e aqui a gente tem, né, alguma coisa, lá no Instituto eu lembro que tem, né. Uma pergunta sobre o trabalho: esse tipo de trabalho é inédito, trabalhos feitos com frutas nativas ainda não são muito comuns, isso é bem importante, né? Eu não sei exatamente se ele seria inédito, mas enquanto eu pesquisava, né, para o trabalho e tudo, eu não encontrei nada semelhante, que, assim, realmente com o mesmo intuito até do trabalho que vai ser apresentado na MICT. Isabel, eu arriscaria, tá, dizer que é inédito sim, tá, porque a gente não encontra informações nesse sentido na literatura, em especial usando adubo de liberação lenta com nativas. Adubo de liberação lenta a gente usa bastante para a parte de silvicultura, produção de mudas de eucalipto, nesse sentido, onde requer tem uma tecnologia maior, o pessoal paga mais por uma muda, né? De nativas a gente não tem. E encontrar outra coisa, encontrar referência bibliográfica de plantas nativas é difícil, tá? É difícil mesmo. O que a gente mais encontra é a questão de benefícios à saúde, tá? É o que a gente mais encontra. E também cabe deixar aqui um ponto interessante, né, que muitas vezes o araçá é considerado uma planta praga. Por quê? Porque ele é hospedeira da mosca das frutas. A famosa
larvinha, né, o corozinho da goiaba é o mesmo do araçá. Então, muitas vezes o pessoal elimina muito as plantas, tá? Mas tem outras formas de a gente contornar isso. Tem alguns parabéns aqui, desenvolvimento de informações para as culturas regionais, o que é bastante importante, né, a gente trazer desenvolver um pouquinho, né, coisas que são daqui, né, a produção, as árvores nativas, né, lembrar que elas existem também, né, isso é bastante interessante. Parabéns mais uma vez, vamos ver se tem mais alguma pergunta, ou alguma informação a mais que vocês gostariam de dar, Andriele? Que bom, Nádia, aqui em casa também tem, araçá, gabiroba, cereja, tudo nativa, que bom ver pessoas estudando essas plantas, maravilhoso mesmo, né? Esse interesse dessa pesquisa, por trabalhar o araçá, efetivamente, partiu da onde? Eu efetivamente tenho, assim, eu gosto bastante de trabalhar com frutíferas nativas, tá? Eu acho que é algo bastante interessante que tem um potencial muito grande. E o araçá, né, efetivamente tem aquela questão da infância que eu mencionei, tem uma parte ali também, né? Mas não só ela, como várias nativas, né? E também por ser uma mirtácea, né? Que eu acho muito interessante. Trabalhar com essas espécies, e normalmente são frutas bem colocadas, né? Tem uma importância bastante grande. E também colocar, né, que futuramente, para quem não conhece, a gente instalou agora recente no IFC um mini porque é pequeno ainda, né, um mini pomar de frutíferas nativas, a exposição posteriormente, foi implantado agora há um mês atrás. Então a gente deve ter, acho que são em torno de 20 e poucas frutíferas nativas. Para quem não conhece, vir a conhecer, né, inclusive tem algumas espécies de araçá lá, né, nesse sentido. E mais também o araçá por ser bastante comum, né, bastante rústico, né, que é uma fruta, o pessoal vai caminhando e vai consumindo, né, ela. Mas também teve motivação da gente ter semente disponível no IFC, né, isso foi um fator importante para a escolha dessa espécie, né. Esse foi talvez o principal deles. Muito bem, parabéns mais uma vez pelo trabalho, parabéns, Andriele, né, por encarar essa, né, sozinha, né, não é fácil esse trabalho. Parabéns ao professor pela orientação também. E vamos dar continuidade aqui. Obrigado. Até mais. Obrigada. Então, pessoal, encerramos a sessão temática 1, né, o início das nossas apresentações. Às 16 horas a gente vai dar continuidade e esperamos que vocês continuem aí conectados com a gente, dando likes, ok? Até mais!